Você precisa se mudar, minha mãe anunciou, no meio de uma garfada do peru de Natal. As palavras foram como um tiro na quietude aconchegante, cheia de canela. Eu olhei para o peru dourado que passei 6 horas aperfeiçoando, e então para minha mãe. Seu olhar era tão inexpressivo quanto a tábua de corte. Minha própria família, na minha própria mesa de feriado. Uma mesa pela qual eu paguei tinha acabado de me tornar descartável. Sério? Respondi, mantendo minha voz calma. 1000 horas de frustração comprimidas em uma palavra. Eu pago o aluguel, as contas e o supermercado. Não houve discussão, nem gritos, apenas a constatação fria e final de que meu ano de sacrifício não havia me comprado nada além de um despejo. Na manhã seguinte, arrumei apenas o essencial, deixei os presentes intocados debaixo da árvore e fui embora sem dizer uma palavra. Eu dei a eles tudo e, em troca, fui jogado fora. Meu nome é Enzo Mendes. Sou arquiteto de nuvem e descobri da pior maneira que os laços de sangue nem sempre são mais fortes que as dívidas. Esta história é sobre traição, mas também sobre encontrar a coragem de salvar a si mesmo quando as pessoas que deveriam te amar mais se voltam contra você. Estou prestes a compartilhar algo muito íntimo, o corte mais profundo da minha vida. Mas antes de fazer isso, você pode dizer, ouvindo, nos comentários, ou me dizer de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer verdadeiramente ouvida. Se você já teve um relacionamento que se tornou transacional, ou se esta história ressoa com uma verdade difícil em sua vida, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Saber que esta comunidade está crescendo me dá forças para continuar compartilhando essas verdades difíceis. Obrigado. E agora, aqui está minha história. O cheiro de peru assado e canela enchia nossa pequena sala de jantar. Era o aroma de um feriado pelo qual eu tinha trabalhado duro. Uma tentativa desesperada de fabricar a perfeição. Lá fora, a forte chuva de verão caía, isolando o mundo em um barulho branco e constante. Aqui dentro, as luzes de Natal piscando criavam cores suaves e dançantes, uma ilusão enganosa de calor. Eu era Enzo Mendes, 26 anos, e por 12 meses eu tinha sido a espinha dorsal financeira silenciosa e inabalável desta casa. Meu trabalho como arquiteto de nuvem para uma empresa de consultoria de tecnologia regional exigia lógica, e eu apliquei essa mesma lógica fria à minha vida pessoal. Eu pagava pelo teto, pelo ar-condicionado, pelo supermercado e pela enganação alegre e piscante que fazia o cômodo parecer um lar. Coloquei o peru fumegante, com a pele perfeitamente dourada, no centro da mesa. Minha mãe sentou-se em seu lugar de costume, na cabeceira. Minha irmã mais nova, Sofia, e nossa tia, Vera, estavam presentes. 2 testemunhas do contrato silencioso que eu havia mantido. Observei enquanto Sandra pegava a faca de trinchar, um ato cerimonial. Ela fatiou, colocou um pedaço em seu prato, mastigou lentamente e então desferiu o golpe. Seus olhos, geralmente tão expressivos em seus momentos dramáticos, estavam totalmente inexpressivos quando ela me disse para me mudar. Foi uma execução simples, clínica, lançada em meio ao tilintar silencioso de garfos e a música natalina ao fundo. Não havia raiva, apenas uma constatação de fato. Minha utilidade havia expirado. O garfo da tia Vera congelou no ar. Sofia olhava atentamente antes para seu purê de batatas, evitando o meu olhar. Eu olhei para ela e depois para o banquete que eu havia preparado. Minha mente fazendo um cálculo rápido das contas que eu tinha acabado de pagar. O aluguel, o Wi-Fi, a conta de luz, o custo da própria comida que ela estava consumindo, o peso financeiro absoluto do meu sacrifício. Uma calma estranha, quase aterrorizante, tomou conta. O tempo de gritar, de exigir gratidão, já viajou.
Já havia passado há muito tempo. Eu gentilmente baixei meu garfo. Sério? Perguntei, minha voz plana, combinando com a dela. Eu pago o aluguel, as contas e o supermercado. Ela não ofereceu nada e além de um encolher de ombros e outra mordida no peperu. Seu silêncio era uma resposta mais profunda do que qualquer argumento. Na realidade dela, eu não era mais seu filho que a salvara de perder tudo. Eu era meramente uma solução temporária que havia passado da data de validade. O veneno lento havia começado mais de um ano antes, com um telefonema. Eu morava no meu loft, reformado em Pinheiros, meu santuário. Era o primeiro espaço que eu havia construído para mim, cheio de achados, de segunda mão reformado, plantas e silêncio. Minha vida era planejada, uma carreira sólida, uma vida social gratificante na grande São Paulo, um futuro que eu controlava. Então, Sandra ligou, não com a tristeza de baixo grau de sempre, mas com o pânico cru e desesperado de alguém que atingiu o fundo do poço. Eles vão tomar a casa, Enzo. O aviso final chegou hoje. Sandra havia perdido seu emprego administrativo 6 meses antes, mas jurara que tinha economias e estava participando ativamente de entrevistas. Ambas eram mentiras. As economias tinham acabado, as entrevistas eram inexistentes e o banco não queria mais negociar. Aquela casa não era apenas madeira e tijolo. Era onde Sofia e eu crescemos. As marcas de altura no batente da porta, o carpete gasto, onde o cheiro do pós-barba do meu falecido pai ainda permanecia vagamente. O pensamento de um aviso de retomada de imóvel sendo pregado na porta era fisicamente nauseante. Eu vou ajudar, mãe. Nós vamos dar um jeito. Eu me ouvi dizer, o pragmático arquiteto de nuvem imediatamente entrando no modo de resolução de problemas. Dar um jeito significava eu. Dirigi até lá naquele fim de semana, com o notebook na mão. A pilha de envelopes com selo vermelho era montanhosa. Ela estava com 3 meses de atraso no financiamento e as contas de serviços básicos estavam prestes a ser cortadas. A matemática brutal era inevitável. Eu não podia arcar com o aluguel do meu loft e o financiamento dela. Então, eu escolhi. Sacrifiquei meu próprio espaço pelo dela. Eu volto a morar aqui. Vou quebrar meu contrato de aluguel. Posso cobrir tudo com o que economizo no aluguel, só até você se reerguer. Suas lágrimas subsequentes antes foram de puro e absoluto alívio. Ah, Enzo, você está me salvando. Você é meu herói. Por um breve e ingênuo momento, eu acreditei. Eu paguei o financiamento atrasado. Configurei pagamentos automáticos para todas as contas. O financiamento de R$ 1.200, a média de série 150 de gás e luz, a internet de R$ 80, o plano de celular familiar de qual R$ 120. Assumi as compras semanais de supermercado, nunca menos de R$ 200. Eu até mantive essa assinatura do serviço de streaming premium dela, porque ela alegava que era a única coisa que ajudava a relaxar. Os números devoravam mais da metade do meu salário mensal, mas parecia a coisa certa, a coisa necessária, o dever do filho. Inicialmente, ela prometeu reembolso e alívio. No segundo mês, as promessas evaporaram, substituídas por suspiros dramáticos sobre sua idade sempre que eu perguntava sobre sua busca por emprego. No terceiro mês, a mudança estava completa. Eu não era mais o herói. Eu era o motor. E minha única função era produzir combustível. Os números se somavam rapidamente, consumindo mais da metade do meu salário mensal. Mas parecia certo. Parecia o que um filho deveria fazer. No primeiro mês, minha mãe estava cheia de promessas. Eu vou te pagar cada centavo assim que conseguir um emprego. Ela dizia,
massageando meu ombro enquanto eu cozinhava o jantar para nós depois de um longo dia no meu próprio trabalho. No segundo mês, as promessas desapareceram. Ela parou de falar sobre sua busca por emprego. Seus dias eram gastos assistindo televisão ou tomando café com amigas. Quando eu perguntava, gentilmente, se ela tinha tido sorte com as candidaturas, ela suspirava dramaticamente. É impossível para alguém da minha idade, Enzo. Você não entenderia. No terceiro mês, meu papel na casa havia se solidificado. Eu não era mais o filho herói, o boy que estava ajudando. Eu era o motor que fazia a casa funcionar, e minha única função era fornecer dinheiro. A exploração era silenciosa, mas constante. Começou com pequenas coisas. Você poderia pegar aquele creme facial novo para mim, aquele importado, ela pedia enquanto eu fazia a lista de supermercado. Você está indo tão bem, não é um grande problema para você. Então cresceu. Ela começou a convidar suas amigas para jantares. Ela planejava o menu e a lista de convidados. E esperava-se que se eu comprasse os ingredientes e cozinhasse a refeição. Eu chegava em casa exausto do trabalho e encontrava-se a casa cheia de gente. Minha mãe, bancando a anfitriã graciosa, aceitando elogios por uma refeição que ela não havia tocado até estar em seu prato. Meus amigos me convidavam para sair e eu tinha que recusar, dando desculpas sobre estar cansado, quando a verdade é que eu não podia pagar um coquetel de 15 quinzéias depois de comprar o supermercado de uma semana para 3 pessoas. Sofia não ajudava. Ela era mais nova, ainda na faculdade, e via nossa mãe através de lentes cor-de-rosa. A mãe só está passando por um momento difícil, ela dizia quando eu tentava desabafar com ela. Você precisa ser mais paciente. Então, eu fui paciente. Eu fiquei quieto. Continuei pagando por tudo, dizendo a mim mesmo que era temporário. Eu trabalhava horas extras, pegando projetos de TI freelance nos fins de semana para reconstruir minhas economias esgotadas. Eu estava vivendo no limite, morando no meu quarto de infância, cercado pelo papel de parede floral que eu odiava desde os 13 anos. Minha vida não era mais minha. Eu era apenas uma conta bancária ambulante. E o agradecimento que recebi foi o silêncio, a suposição de que eu continuaria provendo para sempre, sem uma única palavra de gratidão. Eu pensei que esse era o pior que poderia ficar. Eu não percebi que o silêncio era apenas a base para algo muito mais feio. A gratidão não apenas desapareceu. Ela azedou e virou ressentimento. Minha presença na casa, a própria coisa que a mantinha de pé, lentamente se tornou a fonte de todos os problemas da minha mãe. Foi uma mudança gradual, um envenenamento lento do ar que eu estava pagando para respirar. Começou com pequenas reclamações, alfinetadas passivo-agressivas que eram pequenas o suficiente para ignorar. O café que você compra é tão amargo, ela dizia de manhã, servindo-se de uma xícara do café que eu havia pago. Eu prefiro a outra marca. Eu fazia uma nota mental e comprava o de a outra marca na próxima vez. Não importava. Na semana seguinte, aquela marca também estaria errada. Logo, as reclamações passaram de preferências para acusações. Meu trabalho exigia uma conexão de internet forte e estável. Eu trabalhava de casa 2 dias por semana e às vezes tinha que me conectar à noite para lidar com problemas de servidor. Uma noite, minha mãe estava na sala de estar tentando assistir sua nova série histórica, aclamada pela crítica. A série começou a travar. Enzo, ela gritou do sofá. A internet está lenta de novo. O que você está fazendo aí dentro? Eu saí do meu quarto. Não estou fazendo nada, mãe. Provavelmente é só a operadora. Às vezes o sinal fica lento à noite. Ela apontou um dedo acusador para a porta fechada do meu quarto. Nunca ficava lenta assim antes de você se mudar para cá com todos os seus computadores e aparelhos de trabalho. Você está usando tudo. Tentei explicar como a largura de banda funciona, que meu notebook estar ligado não estava usando a internet. Ela apenas acenou com a mão
desdenhosamente. Eu não entendo essas bobagens técnicas. Só sei que não consigo nem assistir minha série em paz. Pelo resto da noite, ela suspirava alto toda vez que a série travava. Um som teatral, projetado para me fazer sentir culpado. No dia seguinte, liguei para a operadora de internet e atualizei para um plano mais caro. $100 de taxa de instalação e 30 DAIs extras por mês, saindo diretamente da minha conta. Minha mãe não agradeceu. Ela apenas disse: "Bem, já era hora." A culpa se tornou uma rotina diária. Se a máquina de lavar louça não fosse esvaziada no segundo em que terminava o ciclo, a culpa era minha. Eu chegava em casa, depois de um turno de 10 horas, largava minha mochila na porta e via a luz de limpo, piscando. Minha mãe estaria ao telefone na cozinha, encostada no balcão, olhando diretamente para a máquina. "Ah, você chegou", ela dizia. "Eu estava esperando você esvaziar isso. Minhas costas estão me matando hoje." Suas costas estavam sempre ótimas quando ela queria ir ao shopping com as amigas. O pior foi a forma como ela usou meu trabalho contra mim. Meu trabalho exigia que eu ficasse de plantão uma semana por mês. Uma tarde, enquanto eu estava de plantão, um servidor crítico caiu. Meu telefone comercial tocou. Um toque especial que eu usava para emergências. Atendi imediatamente e fui para o meu quarto para ter privacidade. Fiquei no telefone por quase 1 hora, orientando meus colegas por uma sequência complexa de reinicialização. Minha voz estava baixa, mas focada. No momento em que desliguei e abri a porta, minha mãe estava lá, de braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria. "Você tem alguma ideia de como você é desrespeitoso?" Ela sibilou. "Do que você está falando?" Perguntei, confuso. Eu estava tentando tirar um cochilo, e tudo o que eu conseguia ouvir era você aí dentro, falando e falando. "Alguns de nós precisam descansar. Você não tem consideração por ninguém nesta casa." "Mãe, isso foi uma emergência de trabalho. Eu tenho que atender essas ligações. É o meu trabalho. O trabalho que paga por esta casa." As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Foi a primeira vez que joguei o arranjo financeiro na cara dela. Sua expressão endureceu. "Não se atreva a jogar isso na minha cara", ela disse, a voz perigosamente baixa. "Eu sou sua mãe. Esta é a minha casa. Você está morando aqui sob o meu teto. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de respeito." A lógica era tão distorcida que minha cabeça girava. Eu estava pagando pelo teto, mas ainda era o teto dela. Eu era o adulto, o provedor, mas estava sendo tratado como um adolescente rebelde. Recuei para o meu quarto e fechei a porta, meu coração batendo com uma mistura de raiva e desespero. Eu queria gritar. Queria fazer minhas malas naquele exato momento e deixá-la com a montanha de contas que ela tão convenientemente ignorava. Mas eu não fiz. Apenas sentei na minha cama e chorei silenciosamente. Pensei na vida que eu havia abandonado. Pensei nos amigos que eu não via mais. Liguei para minha irmã Sofia na esperança de algum apoio. "Ela só está estressada, Enzo", disse Sofia, sua voz distante. Ela estava fora, na faculdade, protegida da realidade diária da casa. "Você sabe como ela fica. Apenas tente não irritá-la." Tentar não irritá-la. As palavras ecoaram na minha cabeça. Eu era quem estava se matando de trabalhar. Eu era quem estava sacrificando minha própria felicidade. Eu era o culpado por cada pequeno inconveniente. Mas eu era quem deveria ter cuidado para não irritá-la. Foi naquele momento que percebi que não era mais apenas uma conta bancária. Eu era um bode expiatório. Eu era uma esponja projetada para absorver toda a infelicidade dela, seus fracassos e sua raiva.
e eu estava ficando saturado. O jantar de Natal foi o fim. Ouvir minha mãe dizer: "Você precisa se mudar", não foi um choque. Não realmente. Foi apenas a confirmação final e feia de tudo o que eu vinha sentindo há meses. Foi o momento em que o subtexto se tornou texto. Depois que respondi: "Sério? Eu pago o aluguel, as contas e o supermercado." Um silêncio espesso e sufocante caiu sobre a mesa. Minha tia olhava para minha mãe com os olhos arregalados. Sofia empurrava seu purê de batata pelo prato, criando pequenos redemoinhos. Seu foco era tão intenso que você pensaria que era a tarefa mais importante do mundo. Minha mãe simplesmente pegou sua taça de vinho e deu um gole longo e lento, o olhar fixo em mim por cima da borda. Era um olhar de pura demissão. Eu não existia. Minha contribuição não existia. Afastei minha cadeira da mesa. O som da madeira arrastando no chão foi alto na sala silenciosa. "Com licença", eu disse, minha voz mal um sussurro. Não ofereci explicação. Não disse que precisava de ar ou que me sentia mal. Apenas me retirei da mesa, da refeição que eu havia cozinhado, da família que estava me consumindo inteiro. Caminhei até meu quarto e fechei a porta suavemente atrás de mim. Eu não a bati. Aprendi há muito tempo que demonstrações ruidosas de raiva eram inúteis. Elas apenas davam à minha mãe munição para me chamar de histérico ou dramático. O silêncio era a única defesa que ela não conseguia distorcer. Sentei-me na beirada da cama, o papel de parede floral parecendo se fechar sobre mim. Eu não chorei. As lágrimas tinham acabado, queimadas por meses de ressentimento silencioso. Tudo o que senti foi um vazio profundo e arrepiante. Por um ano, eu contei uma história para mim mesmo. Eu estava ajudando minha família. Eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava sendo um bom filho. Essa história se despedaçou no espaço de uma única frase. Eu não estava ajudando. Eu estava sendo usado. E meu uso, aparentemente, havia acabado. Uma determinação fria começou a se formar no fundo do meu estômago. Ela queria que eu me mudasse. Ótimo, eu iria. Mas não faria isso nos termos dela. Não haveria gritaria, nem cena dramática, onde eu listaria minhas queixas enquanto ela revirava os olhos. Não haveria súplicas para que ela visse meu lado das coisas. Eu cansei de tentar ser visto. Levantei-me e puxei minha mala grande do fundo do armário. Estava empoeirada. Eu não a usava desde antes de voltar para casa. Limpei a poeira com a manga do meu suéter e a coloquei aberta na cama. A decisão estava tomada. Eu estava indo embora. Não em uma semana, não depois de uma briga. Eu estava indo embora esta noite. Meus movimentos eram lentos e deliberados. Comecei a fazer as malas metodicamente, uma estranha sensação de calma tomando conta de mim. Primeiro, o mais importante: meu notebook de trabalho e todos os seus carregadores. Era minha tábua de salvação, minha chave para a independência. Depois, minhas roupas profissionais, as camisas e calças sociais que eu precisava para o escritório. Dobrei-as cuidadosamente. Então minhas roupas casuais, jeans, suéteres, camisetas. Eu não embalei tudo. Não tinha ali energia para organizar minha vida inteira. Embalei apenas o essencial, o suficiente para passar a próxima semana. Deixei as coisas sentimentais para trás, as fotos antigas na minha cômoda, o ursinho de pelúcia gasto da minha infância, os livros que eu amava. Eles pertenciam a uma versão de mim que não existia mais, um garoto que acreditava no amor incondicional de uma mãe. Embalá-los pareceria uma mentira. Enquanto fazia as malas, repassei a cena na mesa de jantar. O jeito como minha irmã se recusou a olhar para mim. O jeito como minha mãe descartou toda a minha contribuição com um gole de vinho. Não houve mal-entendido. Não foi um deslize da língua. Foi um ato de crueldade, deliberado e calculado,
executado na frente de uma plateia para maximizar minha humilhação. Ela não queria apenas que eu fosse embora. Ela queria que eu soubesse que eu era inútil para ela e além da minha carteira. Parei de fazer as malas por um momento e peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes. Abri meu aplicativo bancário. Os números na tela me firmaram. Minha conta corrente estava mais baixa do que eu gostaria, esgotada pelos presentes de Natal que eu havia comprado para todos e pelo banquete atualmente na mesa de jantar. Mas minha conta poupança, aquela que eu vinha alimentando secretamente com cada freela que conseguia encontrar, estava saudável. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Era o suficiente para o depósito de um novo apartamento. Era o suficiente para um flat executivo simples enquanto isso. E era o suficiente para escapar. O dinheiro pelo qual eu tinha trabalhado tanto, o dinheiro que minha mãe via como seu direito, estava prestes a comprar minha liberdade. Encontrei um site de um flat simples do outro lado da Grande São Paulo. Reservei um quarto por uma semana, pagando com meu cartão de crédito. O e-mail de confirmação apareceu na minha caixa de entrada quase instantaneamente. Era real. Eu tinha um lugar para ir. Fechei o zíper da mala. Estava pesada. Coloquei-a perto da porta, pronta para ir. Olhei ao redor do quarto uma última vez. Não era meu lar. Era apenas um quarto, um lugar onde eu estava hospedado. Eu sabia o que tinha que fazer. Esperaria até que ela estivesse dormindo, provavelmente desmaiada do vinho que estava bebendo a tarde toda. Então, eu sairia daquela casa e não olharia para trás. Não haveria bilhete na bancada da cozinha, nem despedida dramática e chorosa. Minha saída seria tão silenciosa e invisível quanto ela me fez sentir. Esperei no meu quarto por horas. Podia ouvir os sons fracos da televisão da sala, pontuados pela risada ocasional da minha mãe. Eles estavam continuando como se nada tivesse acontecido, como se uma bomba não tivesse acabado de ser lançada no meio da nossa família. O pensamento de que eles poderiam tão facilmente ignorar a crueldade, tão rapidamente retomar seu feriado, era mais doloroso do que as próprias palavras. Provava o quão pouco eu importava. Perto da meia-noite, a casa finalmente ficou em silêncio. Sentei-me na cama, ouvindo os sons dela se acomodando, o gemido dos canos, o zumbido da geladeira. Esperei mais uma hora, apenas para ter certeza. Eu não queria um confronto no corredor. Não queria dar a ela a satisfação de outra briga. Minha partida tinha que ser nos meus termos, silenciosa, limpa e final. À 1 da manhã, decidi que era a hora. Vesti meu casaco, minhas mãos se movendo com uma precisão calma que parecia estranha. Peguei minha carteira e minha bolsa de notebook, jogando-a sobre o ombro. Minha mala grande era a peça final. Respirei fundo e abri a porta do meu quarto, estremecendo com um pequeno clique da trava. O corredor estava escuro. Uma única luz da árvore de Natal na sala lançava longas sombras dançantes nas paredes. Movi-me lentamente, meus pés silenciosos no piso de madeira antigo. Cada passo era deliberado, um passo para longe da vida que estava me sufocando e em direção a algo desconhecido. Quando cheguei à sala de estar, parei. A árvore estava linda, coberta de enfeites que colecionamos ao longo dos anos. Alguns deles eu tinha feito no ensino fundamental, criações desajeitadas, de cola e glitter. Debaixo da árvore estavam os presentes que eu havia comprado e embrulhado para todos. Um suéter novo para minha mãe, um vale-presente para Sofia, um frasco de perfume para minha tia. Vê-los ali, tão festivos e esperançosos, foi como um soco no estômago. Eu tinha dado tanto e, em troca, estava sendo jogado fora. Não peguei meus presentes de volta. Apenas os deixei lá. Era melhor assim. Que eles fossem um testemunho silencioso do que ela havia descartado. Cheguei à porta da frente. Minha mão tremeu levemente quando alcancei a fechadura. Foi o som mais alto do mundo. O claque
pesado da trava, deslizando. Prendi a respiração, ouvindo qualquer som do quarto da minha mãe no final do corredor. Nada. Ela estava dormindo, perdida em um sono alimentado por vinho, completamente inconsciente de que seu sistema de suporte financeiro estava saindo pela porta. Deslizei para fora, fechando a porta gentilmente atrás de mim até que ela clicou. O ar abafado da noite de dezembro atingiu meu rosto, denso e pesado, mas parecia a primeira respiração real que eu dava em um ano. A chuva tinha parado, mas o mundo estava úmido e quieto. Arrastei minha mala pela calçada molhada, as rodas deixando um único rastro. Meu carro estava estacionado na rua. Joguei minha mala no banco de trás e sentei ao volante. Por um momento, apenas fiquei ali, com o motor desligado, olhando para a casa. As luzes de Natal brilhavam. Parecia uma casa de família perfeita, de um filme de feriado. Era uma bela mentira. Liguei o carro, o motor ganhando vida, e dirigi para longe sem olhar para trás. O trajeto até o hotel foi um borrão. As ruas estavam vazias. Quando fiz o check-in, o homem na recepção parecia exausto. Ele deslizou um cartão-chave pelo balcão, sem fazer contato visual. O quarto era estéril e impessoal. Cheirava o ar desinfetante e fumaça de cigarro velha. Havia uma cama de casal, com uma colcha marrom barata, uma pequena escrivaninha e uma televisão presa na parede. Era sombrio e solitário, mas era seguro. Era meu. Joguei minha mala no chão e sentei na beirada da cama. A adrenalina que corria por mim começou a desaparecer, substituída por uma exaustão profunda que doía nos ossos. Não me preocupei em desfazer as malas. Apenas tirei meu casaco e meus sapatos e rastejei para debaixo das cobertas, ainda com as roupas do jantar de Natal. Os dias seguintes foram um limbo estranho. Eu esperava que meu telefone explodisse. Preparei-me para uma enxurrada de mensagens de texto raivosas da minha mãe, exigindo saber onde eu estava. Antecipei uma ligação confusa de Sofia, perguntando o que estava acontecendo. Pensei até que minha tia pudesse entrar em contato, mas meu telefone permaneceu em silêncio. No primeiro dia, o silêncio foi um alívio. Foi paz. Dormi 10 horas seguidas. Quando acordei, pedi uma pizza no quarto e assisti televisão sem sentido. Eu não tinha que cozinhar para ninguém. Não tinha que limpar a sujeira de ninguém. Não tinha que ouvir as reclamações de ninguém. No segundo dia, o silêncio começou a parecer estranho. Fui a um café próximo com meu notebook e trabalhei por algumas horas, tentando criar alguma aparência de rotina. Mantive meu telefone na mesa ao meu lado, verificando-o a cada poucos minutos. Ainda nada. Eles não tinham notado que eu tinha ido embora? Meu carro sumiu. Minha mala sumiu. Metade das minhas roupas sumiu. Como eles poderiam não notar? No terceiro dia, o silêncio não era mais pacífico. Era uma arma. Era uma declaração. Minha ausência não era uma emergência. Não era nem mesmo um inconveniente. O silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. Minha mãe não tinha apenas me expulsado. Ela tinha me apagado. Ela não ligou para gritar comigo. Ela não ligou para ver se eu estava seguro. Ela nem ligou para perguntar para onde ela deveria enviar as contas. Essa foi a traição mais profunda de todas. Não foi o insulto na mesa de jantar. Foi a indiferença esmagadora e absoluta que se seguiu. Foi a percepção de que eu poderia desaparecer da vida deles. E a única coisa que eles eventualmente sentiriam falta era o dinheiro que pararia de aparecer em sua conta bancária. Eu não era um filho. Eu era uma transação que havia sido concluída. A dor oca no meu peito era imensa. Mas por baixo dela, algo novo começava a crescer. Não raiva, mas uma clareza dura e fria. Eu estava verdadeira e completamente por conta própria. E talvez, apenas talvez, isso fosse uma coisa boa. Por uma semana inteira, vivi na paz estranha e estéril do quarto de hotel. O silêncio da minha família era um zumbido constante no fundo da minha nova vida.
Durante o dia, eu ia para o trabalho, realizando minhas tarefas com um foco que me surpreendeu. Era um alívio ter problemas que eu realmente podia resolver. Um servidor que precisava ser reiniciado, um código que precisava de depuração. À noite, eu voltava para o meu quarto anônimo e procurava apartamentos online. Eu estava criando uma nova vida para mim, um pequeno passo lógico de cada vez. A quietude ainda era perturbadora, mas eu estava começando a aceitá-la. Eu pensei que a indiferença deles era assim a palavra final. Eu estava errado. Era apenas o ato de abertura. Exatamente 8 dias depois que saí, meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Meu coração deu um salto por um segundo, um estúpido vislumbre reflexivo de esperança. Talvez ela estivesse checando como eu estava. Talvez ela estivesse preocupada. Eu. Estou bem. Estou em um hotel por enquanto, procurando um apartamento. Estou seguro. Os 3 pontos indicando que ela estava digitando apareceram e desapareceram várias vezes. Um nó de ansiedade apertou meu estômago. Finalmente, a mensagem dela chegou. Sofia. Enzo, você não vai acreditar no que a mãe está dizendo às pessoas. O alívio que senti momentos antes evaporou, substituído por um pavor familiar. Eu. O que ela está dizendo a eles? Sofia. Ela está dizendo a todos que você teve um ataque de gritos no Natal, que você jogou seu prato no chão e saiu batendo a porta porque não gostou dos seus presentes. Ela está dizendo que você a abandonou, a deixou com todas as contas e que ela não tem ideia de onde você está. Ela tem chorado ao telefone para a tia Nair e a vovó Ruth por dias. Tive que ler a mensagem 3 vezes antes que as palavras fossem totalmente registradas. Um ataque de gritos? Joguei meu prato? Era uma mentira tão selvagem e teatral que era quase risível. Mas eu conhecia minha mãe. Eu conhecia sua habilidade de tecer uma história de vitimismo. Ela era uma contadora de histórias magistral, e eu sempre era escalado como o vilão. Senti uma fúria fria subir em mim, tão intensa que fez minhas mãos tremerem. Eu saí silenciosamente para evitar exatamente esse tipo de drama, e ela o criou de qualquer maneira, fabricando-o do nada. Eu. Sofia, você estava lá. Você sabe que não foi isso que aconteceu. Sofia. Eu sei, mas ela é tão convincente. Todo mundo está com tanta pena dela. A resposta dela foi uma defesa fraca. As palavras de alguém que não queria se envolver. Ela sabia a verdade, mas não ia lutar por ela. Eu estava por conta própria. A prova da campanha da minha mãe veio 2 dias depois. Eu estava no meu carro, prestes a ir para a visita a um apartamento, quando o meu telefone tocou. Era minha tia Nair, a irmã mais velha bastante da minha mãe. Quase atendi com um alô alegre, mas um sino de alerta disparou na minha cabeça. Enzo, ela disse, sua voz pingando decepção. Eu tenho ligado e ligado para você. Isso era mentira. Era a primeira vez que ela ligava. Sua mãe está desesperada de preocupação. É mesmo? Perguntei, minha voz plana. Como você pôde fazer isso com ela? A voz da tia Nair aumentou, embargada com emoção praticada. No Natal, de todos os dias. Simplesmente ir embora, deixá-la completamente sozinha, sem dinheiro, sem apoio. Ela me disse que você gritou com ela, que você disse que a odiava. Enzo, ela é sua mãe. Ela te ama. Cada palavra era uma faca girando. Minha mãe não apenas mentiu, mas usou um veneno mais potente disponível para ela. A ideia da pobre mãe abandonada, uma figura sagrada em nossa família. Tia Nair, eu disse, tentando manter minha voz firme. Não foi isso que aconteceu. Ah, então sua mãe é uma mentirosa agora? Ela disparou. Eu sei que você tem estado sob muito estresse, querido, mas isso é um novo nível.
Você precisa ligar para sua mãe e se desculpar. Você partiu o coração dela. Eu queria gritar a verdade para ela. Queria listar cada conta que paguei, cada sacrifício que fiz. Queria dizer a ela que sua irmã não pagava um único centavo pela própria casa há mais de um ano. Mas eu sabia que seria inútil. A história já estava definida. Minha mãe era a vítima, e eu era o filho monstruoso e ingrato. Eu tenho que ir, eu disse, minha garganta apertada. Ligue para sua mãe, Enzo. Conserte isso. Ela ordenou e então desligou. Fiquei sentado no carro, agarrando-me no volante, o eco de suas palavras ressoando em meus ouvidos. Conserte isso. Eu vinha consertando coisas minha vida inteira. Consertando as finanças da minha mãe, consertando seus humores, consertando as coisas quebradas pela casa. Agora, esperava-se que eu consertasse uma mentira que foi projetada para me destruir. Nos dias seguintes, as consequências continuaram. Minha vovó Ruth me deixou uma mensagem de voz chorosa, implorando para eu ser um filho melhor. Meu primo Daniel, de quem sempre fui próximo, me enviou uma mensagem de texto de uma linha. Qual é o seu problema? Eu estava sendo sistematicamente cortado da minha própria família, excomungado com base em uma mentira. O isolamento era sufocante. Eu me sentia como um fantasma, assistindo enquanto uma versão fictícia de mim mesmo era julgada e condenada em um tribunal ao qual eu não tinha acesso. Minha mãe era brilhante. Ela sabia que o quieto e responsável nunca é tão convincente quanto o histérico e ingrato. A história dela era dramática. A história dela a tornava o centro das atenções. Minha história, a verdade silenciosa e dolorosa de extratos financeiros e negligência emocional era chata. Era apenas uma série de planilhas e recibos. Na guerra de narrativas, eu estava perdendo. Por dias, fui paralisado por uma sensação de raiva impotente. Eu sentava no meu quarto de hotel à noite, rolando pelas redes sociais da minha família. Vi fotos da minha mãe com suas amigas, sua expressão cuidadosamente elaborada para parecer corajosa e triste. As legendas estavam cheias de referências vagas a desafios familiares e tempos difíceis. Os comentários eram uma inundação de simpatia. Força, Sandra! Estamos todos aqui por você. Você é uma mãe tão maravilhosa. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Cada comentário era uma pequena validação da mentira dela. Outro prego no caixão da minha reputação. Meu primeiro instinto foi combater fogo com fogo. Compus uma dúzia de mensagens de texto raivosas, meus polegares voando pela tela, detalhando cada real que gastei, cada insulto que engoli. Escrevi e-mails furiosos para a tia Nair e minha vovó Ruth, anexando cópias digitalizadas de extratos bancários e contas de serviços públicos como prova. Imaginei ligar para minha mãe e liberar um ano de raiva suprimida, gritando até minha garganta ficar crua. Mas eu nunca enviei nenhuma delas. Cada vez que meu dedo pairava sobre o botão enviar, eu parava. Eu podia ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça, virando minha raiva contra mim. Estão vendo? Ela diria a todos. Eu disse que ele era instável. Eu disse que ele era histérico. Minha raiva, não importava o quão justificada, serviria apenas como prova para o caso dela contra mim. Ela havia armado uma armadilha, e atacar era exatamente como ela esperava que eu fosse pego nela. Percebi que não poderia vencer jogando o jogo dela. O drama era o território dela. Ela era a rainha disso. Minha única arma era a única coisa que ela nunca se preocupou em usar. A verdade nua e crua. Então, decidi contá-la. Não com raiva ou insultos, mas com o peso silencioso e inegável dos fatos. Uma noite, depois de um dia
particularmente exaustivo, de caça a apartamentos, sentei-me na pequena escrivaninha do hotel, abri meu notebook e naveguei até minha página de rede social. Meu perfil era privado, mas eu tinha dezenas de membros da família como amigos. Eu sabia que o que quer que eu escrevesse se espalharia por eles como fogo. Minhas mãos tremiam quando cliquei em criar postagem. Respirei fundo, empurrando para baixo a raiva e a mágoa, forçando-me a ser objetivo. Eu tinha que escrever isso como um relatório, não um apelo emocional. Comecei a digitar, apagar e redigitar, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Eu não chamaria minha mãe de mentirosa, eu não a chamaria de narcisista. Eu não descreveria a dor que ela me causou. Eu simplesmente apresentaria a linha do tempo, os fatos e as finanças, e deixaria que falassem por si. Depois de 1 hora, eu tinha a versão final. Era curta, clara e impossível de interpretar mal. Aos meus amigos e familiares, começava. Parece haver muita confusão sobre minha situação atual. Então, sinto que preciso esclarecer algumas coisas. Cerca de 1 ano atrás, minha mãe estava em perigo de perder a casa. Para evitar a retomada do imóvel, desisti do meu apartamento e voltei a morar com ela. Desde então, tenho sido a única pessoa responsável por todas as despesas da casa. Isso inclui o financiamento mensal, as contas de luz, gás, internet e telefone, bem como todas as compras de supermercado e outras necessidades domésticas. Eu fiz isso de bom grado para ajudar minha família. No dia de Natal, cozinhei o jantar para a família. Durante a refeição, minha mãe me informou que eu precisava me mudar. Não houve discussão. Eu não gritei, nem fiz cena. Respeitei seus desejos e saí de casa silenciosamente mais tarde naquela noite para evitar qualquer confronto. Estou seguro e estou no processo de encontrar um novo lugar para morar. Desejo a todos o melhor. Era isso. Sem emoção, sem acusações, apenas uma sequência simples de eventos. A parte mais poderosa, eu sabia, era a parte sobre as finanças. Era a única coisa que minha mãe não podia negar, porque os extratos bancários existiam. Era a verdade, de que sustentava tudo. Meu coração estava batendo forte enquanto meu cursor pairava sobre o botão postar. Este era um passo irreversível. Era uma declaração de guerra, de certa forma. Eu estava traçando uma linha na areia, não apenas entre minha mãe e eu. Uma linha que havia sido traçada ao redor de toda a família. E eu estava pedindo a eles que escolhessem um lado. Por um momento, o medo tomou conta de mim. E se ninguém acreditasse em mim? E se isso apenas piorasse as coisas? Mas então pensei nela, sentada na casa pela qual eu pagava, chorando ao telefone e me pintando como um monstro. E pensei em mim, escondido em um quarto de hotel, silenciado por suas mentiras. Minha raiva voltou, mas desta vez era diferente. Era uma raiva fria e esclarecedora. Ela me deu força. Eu cliquei no botão. O post foi ao ar. Fechei meu notebook imediatamente, minhas mãos tremendo demais para sequer olhar. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para as luzes do estacionamento. Eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia impotente. Eu tinha tomado minha história de volta. Depois que fiz o post, desliguei meu telefone. Eu não suportaria assistir às reações chegando, ver as discussões que poderiam surgir nos comentários. Fiz uma xícara de chá com os saquinhos baratos fornecidos pelo hotel e sentei-me no silêncio do meu quarto. Eu havia lançado meu único míssil, um sinalizador de verdade, no nevoeiro espesso das mentiras da minha mãe. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar. Consegui dormir um sono agitado e cheio de sonhos. Quando acordei na manhã seguinte, meu estômago estava em nós. Com uma sensação de pavor e determinação, liguei meu telefone de volta.
Ele vibrou por quase um minuto inteiro. Uma série implacável de zumbidos, enquanto uma avalanche de notificações chegava. Minha tela se iluminou com dezenas de alertas do meu aplicativo de rede social. Meu coração batia contra minhas costelas. Respirei fundo e o abri. O post havia explodido. Havia mais de 100 reações e quase 50 comentários. Mas foram as mensagens privadas que vi primeiro. As prévias na minha tela de bloqueio eram uma mistura caótica. A primeira mensagem que abri foi do meu primo, Daniel. Preparei-me para outra acusação, mas suas palavras eram diferentes. Daniel. Enzo, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu sabia que algo estava errado. Sua mãe me ligou também, contando aquela história maluca, e simplesmente não parecia com você. Mas eu não quis me meter no meio. Sinto-me um covarde. O que ela fez com você não é certo. Todos nós sabíamos que ela estava se aproveitando de você. Nós apenas não dissemos nada. Se você precisar de qualquer coisa, um lugar para cá ficar ou dinheiro, qualquer coisa, é só me dizer. Estou do seu lado. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu lia sua mensagem. Foi a primeira vez, em mais de um ano, que alguém da minha família reconheceu o que realmente estava acontecendo. Foi uma validação, uma simples confirmação de que eu não estava louco. Ele viu. Ele sabia. A próxima mensagem era da tia Nair. O tom dela era completamente diferente da ligação raivosa e acusatória de alguns dias antes. Tia Nair. Enzo, querido, eu vi seu post. Sinto-me absolutamente terrível. Sua mãe me contou uma história muito diferente e estou com vergonha de ter acreditado nela sem falar com você primeiro. Claro que você não se comportaria daquela maneira. Foi errado da minha parte ligar para você e dizer aquelas coisas. Por favor, me perdoe. Sua mãe tem um jeito de distorcer as coisas, você sabe. Espero que você esteja bem. O pedido de desculpas dela pareceu um pouco fraco, um pouco autosserviçal, mas era um pedido de desculpas, no entanto. Ela estava recuando, tentando ficar do lado certo da história, agora que os fatos estavam expostos. Não era perfeito, mas era uma rachadura na parede de mentiras que minha mãe havia construído. Rolei pelos comentários no próprio post. A família estava claramente dividida. Algumas das amigas da minha mãe deixaram comentários defendendo-a. Toda a história tem dois lados, escreveu uma. Você não deveria expor a roupa suja da sua família em público, Enzo. É desrespeitoso, acrescentou outra. Mas elas foram abafadas pelas mensagens de apoio. Primos distantes e velhos amigos da família estavam opinando. Não acredito que ela fez isso com você depois que você salvou a casa dela. Enzo, você sempre foi o mais responsável. Nós acreditamos em você. Bom pra você por falar a verdade. O comentário mais importante veio da irmã do meu pai, minha tia Miriam, que sempre manteve uma distância educada da minha mãe. Tia Miriam. Enzo, seu pai estaria tão orgulhoso do homem forte e independente que você se tornou. Você fez a coisa certa por ele ao cuidar de sua mãe, e está fazendo a coisa certa por si mesmo ao sair. Me ligue. O silêncio que eu carregava há anos não era apenas meu. Era um segredo de família que todos concordaram em guardar. Todos eles conheciam o caráter da minha mãe, seu talento para o drama, sua tendência a se ver como uma vítima perpétua. Eles haviam permitido isso por anos com seu silêncio. Meu post não lhes disse nada que eles já não soubessem. Simplesmente tornou impossível para eles continuarem fingindo. Então, vi uma mensagem de texto de Sofia. Sofia. Mãe viu seu post. Ela está surtando. Está ligando para todo mundo, gritando e chorando que você está mentindo para virar a família contra ela. Por que você tinha que fazer isso? Você só piorou tudo. A mensagem dela foi um balde de água fria. Ela ainda estava presa,
ainda tentando gerenciar as emoções da minha mãe, ainda vendo meu ato de autopreservação como um ataque. Senti uma pontada de pena dela. Ela ainda não estava pronta para ver a verdade. Mandei uma resposta simples de volta. Eu não fiz isso para machucá-la. Eu fiz isso para impedi-la de me machucar. Coloquei meu telefone de lado. A tempestade de notificações ainda zumbia. Uma guerra civil havia começado dentro da minha família. Lados estavam sendo escolhidos e lealdades estavam sendo testadas. Era bagunçado e doloroso, mas também era libertador. A verdade estava exposta. Eu não era mais uma voz solitária gritando no vazio. Outros estavam finalmente ouvindo. O silêncio foi quebrado. E eu pude finalmente começar a respirar. Nas semanas que se seguiram, encontrei meu equilíbrio. O apoio da minha família, embora fraturado, me deu a força que eu precisava. Tia Miriam foi minha fiadora em um contrato de aluguel, permitindo-me garantir um pequeno, mas ensolarado, estúdio em um bairro tranquilo. Meu primo Daniel me ajudou a mover os poucos pertences que eu tinha de um guarda-móveis. Pela primeira vez, desde que deixei minha antiga vida para trás, eu tinha um lar. Era um lugar que era verdadeiramente meu, um espaço onde ninguém poderia me culpar por uma conexão de internet lenta ou exigir que eu consertasse problemas que não criei. A paz era inebriante. Comecei a construir uma nova rotina. Comprava meu próprio supermercado, qualquer marca de café que eu quisesse. Passava meus fins de semana lendo no parque ou explorando meu novo bairro, não resolvendo problemas para outra pessoa. Eu estava lenta e cuidadosamente reconstruindo uma vida do zero. Uma vida que girava em torno das minhas próprias necessidades e da minha própria felicidade. Eu ouvi, através de conversas de família, que minha mãe estava em estado de caos. Com meu apoio financeiro desaparecido, as contas começaram a se acumular novamente. A narrativa que ela havia construído tão cuidadosamente havia desmoronado, deixando-a exposta e furiosa. Ela tentou conseguir dinheiro com a tia Nair, que recusou pela primeira vez na vida. Minha mãe estava isolada e em pânico. Eu sabia que um confronto era inevitável. Só não sabia quando viria. Aconteceu em uma noite chuvosa de terça-feira. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, trocado por roupas confortáveis e estava prestes a fazer o jantar quando bateram na porta do meu apartamento. Eu não estava esperando ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Era minha mãe. Ela estava parada no corredor, segurando uma embalagem plástica de padaria com tortinhas de morango. Gotas de chuva brilhavam em seu cabelo. Ela tinha um sorriso hesitante e triste no rosto, aquele que ela sempre usava quando queria algo. Abri a porta, mas permaneci na soleira, bloqueando sua entrada. Enzo, ela disse, sua voz suave e doce. Eu imaginei que este era o seu prédio. Pensei em vir ver seu novo lugar. Eu trouxe tortinhas. Ela ergueu a embalagem como se fosse um ramo de oliveira. Um doce mágico que poderia apagar os últimos meses de dor e engano. Ela estava agindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me dito para me mudar, como se não tivesse difamado meu nome para toda a nossa família. Ela estava ali para fingir, para amenizar as coisas, para que sua vida pudesse voltar a ser confortável. Olá, mãe, eu disse. Minha voz estava calma, firme. Fiquei surpreso com minha própria falta de emoção. A raiva e a mágoa haviam desaparecido, deixando para trás uma clareza fria e dura. Bem, você não vai me convidar para entrar? Ela perguntou, seu sorriso vacilando levemente quando não me movi. Está úmido aqui fora. Eu saí para o corredor com ela, puxando a porta fechada atrás de mim. Eu não a deixaria entrar no meu santuário. Essa conversa aconteceria em território neutro.
Você veio se desculpar? Perguntei. A pergunta foi direta, simples, sem espaço para mal-entendidos. Eu não ia entrar em conversa fiada. Eu não ia falar sobre as tortinhas, ou a chuva, ou meu novo apartamento. Eu estava indo direto ao cerne da questão. Esta era sua única chance. Seu rosto mudou. O sorriso suave e triste desapareceu, substituído por um vislumbre de indignação. Ela estava genuinamente ofendida por eu perguntar tal coisa. Bem, eu não acho que preciso, disse ela, seu tom se tornando defensivo. Nós dois cometemos erros, Enzo. Você foi muito desrespeitoso com aquele post que fez. Foi muito doloroso. Nós dois cometemos erros. Aí estava. A recusa em assumir qualquer responsabilidade. A distorção da realidade para se fazer de vítima mais uma vez. Na mente dela, meu ato de contar a verdade era tão ruim, se não pior, do que seu ato de me explorar e depois me jogar fora. Olhei para ela, realmente olhei para ela. Vi uma mulher que estava tão presa em suas próprias narrativas que não conseguia ver a realidade à sua frente. Eu esperava por um pedido de desculpas, por um momento de remorso, por um sinal de que a mãe que um dia amei ainda estava lá em algum lugar. Mas ela tinha ido embora. Talvez nunca esteve lá. Senti uma profunda sensação de libertação. Eu estava finalmente e completamente livre. Eu não precisava mais do pedido de desculpas dela. Eu não precisava que ela entendesse. Eu só precisava que ela fosse embora. Não disse outra palavra. Não discuti nem me defendi. Simplesmente me virei, entrei no meu apartamento e fechei a porta. Eu não a bati. Fechei-a suavemente. O clique da trava ecoando no corredor. Foi o som de um limite final sendo estabelecido. Foi o som do fim. Encostei minhas costas na porta fechada e soltei uma respiração que não percebi que estava segurando por um ano. Pelo olho mágico, observei-a ficar parada por um momento, o rosto uma mistura de choque e fúria. Então ela se virou, deixou as tortinhas no chão, na frente da minha porta, e foi embora. Eu deixei as tortinhas onde estavam. Eu moro no meu pequeno estúdio agora. O sol da manhã entra pela grande janela e me acorda. Faço café para um. E é sempre da marca que eu gosto. O silêncio na minha casa não é mais o silêncio pesado e armado da casa da minha mãe. É um silêncio pacífico, uma quietude que eu escolhi e cultivei. É o som da liberdade. Encontro Sofia para um café a cada 2 semanas. Ela ainda está morando em casa, ainda presa na teia de humores e manipulações de nossa mãe. Mas algo nela mudou. Ela me faz perguntas sobre meu orçamento, sobre como encontrei meu apartamento, sobre como é estar por conta própria. Vejo uma faísca de seu próprio desejo de liberdade em seus olhos. Ela está piorando. Sofia me disse, na semana passada, mexendo seu latte. Agora que você não está mais lá para ser o vilão, ela está começando a coasda a encontrar pequenas coisas que eu faço de errado. Você saberá quando estiver pronta para sair, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a dela. E eu estarei aqui para você quando estiver. Eu te ajudo a fazer as malas. Ela me deu um sorriso pequeno e grato. Pela primeira vez, nos sentimos como irmãos, como aliados, não apenas 2 pessoas tentando sobreviver à mesma tempestade. Às vezes, penso naquela noite de Natal. Penso no choque, na humilhação, na profunda sensação de traição. Por um tempo, pensei que a traição foi a mentira pública que ela contou sobre mim. Depois, pensei que foi ela aparecer na minha porta com uma tortinha barata e sem desculpas. Mas agora sei qual foi a verdadeira traição. Foi aquele momento na mesa de jantar em que minha própria mãe olhou para mim e decidiu que eu era descartável. Ela me jogou fora como um pedaço de lixo. Não com raiva, mas com uma indiferença casual e arrepiante. Esse foi o momento em que minha antiga vida terminou e minha nova começou. Meu post não destruiu nossa família.
apenas revelou o que já estava quebrado. Agora, eu finalmente vivo para mim. Meu dinheiro é meu. Meu tempo é meu. Minha paz é minha. E é mais valiosa do que qualquer coisa que perdi. A exploração começou silenciosamente, uma trepadeira que estrangulou o ar que eu respirava. Começou pequeno. Você poderia pegar aquele creme facial novo para mim? Aquele importado. Você está indo tão bem. Não é um grande problema para você. Ela pedia, inclinando-se sobre a lista de supermercado. Então escalou. Ela começou a organizar jantares, planejando menus e listas de convidados enquanto esperava que eu comprasse os ingredientes. Voltasse do meu exigente trabalho de arquiteto de nuvem e cozinhasse as refeições elaboradas. Eu chegava em casa, exausto, e encontrava a casa cheia de gente, todos elogiando a anfitriã graciosa, aceitando elogios por uma refeição que ela não havia levantado um dedo para fazer. Meus amigos na Grande São Paulo me convidavam para sair, e eu recusava, inventando desculpas sobre exaustão, quando a dura verdade era que eu não podia pagar um coquetel de 20 eis depois de gastar 200 reais em compras para 3 pessoas. Minha irmã Sofia não ajudava. Protegida pela vida universitária e sua própria ignorância intencional. Ela simplesmente suspirava. A mãe só está passando por um momento difícil, Enzo. Você precisa ser mais paciente. Então, eu fui paciente. Fiquei quieto. Continuei assinando cheques, dizendo a mim mesmo que esse era o custo de curto prazo da estabilidade. Assumi projetos de consultoria freelance nos fins de semana, sacrificando qualquer aparência de vida pessoal, tentando desesperadamente reconstruir as economias que estavam drenando mais rápido do que eu poderia repô-las. Eu estava vivendo no limite, um prisioneiro bem pago, confinado ao meu quarto de infância, com o papel de parede floral que eu odiava desde o ensino médio. Minha vida não era mais minha. Eu era uma utilidade, um caixa eletrônico ambulante. O obrigado que recebi foi o silêncio, a suposição implícita e arrogante de que eu simplesmente continuaria provendo para sempre, sem uma única palavra de apreciação. Eu pensei que essa indiferença esmagadora era o pior de tudo. Eu estava errado. O silêncio era meramente a fundação para algo mais feio. A falta de gratidão não apenas permaneceu, ela azedou em profundo ressentimento. Minha presença, a própria coisa que sustentava a casa, lentamente se tornou a fonte de todas as frustrações da minha mãe. A mudança foi passivo-agressiva, começando com micro-reclamações fáceis de ignorar. O café que você compra é tão amargo. Ela comentava sobre uma xícara que eu havia pago, exigindo uma marca específica e mais cara. Eu comprava, e na semana seguinte, aquela marca também estaria errada. Logo, as reclamações se aguçaram para acusações que atingiam diretamente minha carreira, meu sustento. Meu papel como arquiteto de nuvem exigia conectividade robusta e estável. Eu trabalhava de casa 2 vezes por semana e frequentemente me conectava à noite para resolver problemas de servidor. Uma noite, enquanto Sandra tentava assistir sua série histórica aclamada pela crítica, a conexão começou a travar. Enzo! Ela gritou do sofá. A internet está lenta de novo. O que você está fazendo aí dentro? Eu saí do meu quarto. Não estou fazendo nada, mãe. É a operadora. O sinal diminui nos horários de pico. Ela apontou feito um dedo rígido para a minha porta fechada. Nunca ficava lenta assim antes de você se mudar para cá com todos os seus computadores e aparelhos de trabalho. Você está usando tudo. Tentei explicar a largura de banda, a lógica dos pacotes de dados, que meu notebook estar ligado não estava usando a internet. Ela acenou com a mão, desdenhosamente. Eu não entendo essas bobagens técnicas. Só sei que não consigo nem assistir minha série em paz. Pelo resto da noite, cada travamento
era acompanhado por um suspiro teatral, indutor de culpa. No dia seguinte, liguei para a operadora, atualizando para um plano ainda mais caro. Uma taxa de instalação de 110 e 30 DAIs extras por mês, instantaneamente debitados da minha conta. Seu único comentário foi: bem, já era hora. Sem obrigado. A culpa tornou-se um ritual diário, uma rotina previsível de deslocamento. Se a máquina de lavar louça não fosse esvaziada no segundo em que o ciclo terminava, a culpa era minha. Eu chegava em casa, de um dia, de 10 horas, largava minha mochila e a encontrava encostada na bancada da cozinha, observando a luz, de limpo, piscar. Ah, você chegou. Eu estava esperando você esvaziar isso. Minhas costas estão me matando hoje. Suas costas, é claro, estavam perfeitamente bem para viagens ao shopping com suas amigas. Mas a pior arma que ela empunhou contra mim foi o meu próprio trabalho. Um mês, eu estava de plantão para falhas críticas do sistema. Um servidor principal caiu no meio da tarde. Meu telefone comercial disparou. Um toque especial reservado para emergências genuínas. Atendi imediatamente e me retirei para o meu quarto. Passei quase 1 hora, com a voz baixa e focada, orientando os colegas por uma sequência complexa de reinicialização. No momento em que desliguei e abri minha porta, Sandra estava lá, braços cruzados, rosto uma máscara de indignação furiosa. Você tem alguma ideia de como você é desrespeitoso? Ela sibilou. Do que você está falando? Perguntei, perplexo. Eu estava tentando tirar um cochilo e tudo o que eu conseguia ouvir era você falando e falando. Alguns de nós precisam descansar. Você não tem consideração por ninguém nesta casa. Mãe, isso foi uma emergência de trabalho. Eu disse, as palavras tensas entre os dentes. Eu tenho que atender essas ligações. É o meu trabalho. O trabalho que paga por esta casa. A realidade financeira finalmente transbordou. Uma violação da regra não dita que ambos mantínhamos. Sua expressão endureceu instantaneamente. Não se atreva a jogar isso na minha cara, disse ela, sua voz caindo para um tom perigosamente baixo. Eu sou sua mãe. Esta é a minha casa. Você está morando aqui sob o meu teto. O mínimo que você pode fazer é mostrar um pouco de respeito. A lógica era tão profundamente distorcida que momentaneamente me paralisou. Eu era o provedor, o único adulto financeiro. No entanto, eu estava sendo repreendido e ameaçado como um adolescente rebelde. Era um jogo de poder, uma reescrita psicológica total da realidade. Recuei para o meu quarto e tranquei a porta, a chave girando como o último prego no meu caixão. Meu coração batia com uma mistura desesperada de fúria e desespero. Eu queria gritar, fazer minhas malas, ir embora e deixá-la com a dívida que ela tão convenientemente ignorava. Mas eu não fiz. Sentei-me na cama, com papel de parede floral, e chorei silenciosamente, lamentando a vida que eu havia entregado. Liguei para Sofia, esperando por um pingo de apoio genuíno. Ela só está estressada, Enzo. A voz da minha irmã veio distante clínica de sua bolha universitária. Você sabe como ela fica. Apenas tente não irritá-la. Tentar não irritá-la. As palavras ecoaram como uma zombaria amarga. Eu era o único, sacrificando minha estabilidade, absorvendo a pressão financeira, sendo culpado por cada pequeno inconveniente. No entanto, eu era o responsável pela paz emocional dela. Foi o momento em que a verdadeira e doentia percepção se instalou. Eu não era mais apenas uma conta bancária. Eu havia me tornado o bode expiatório, uma esponja projetada para absorver toda a soda vergonha, fracasso e raiva de Sandra. Eu estava saturado, e meu ponto de ruptura estava se aproximando rapidamente. O jantar de Natal foi o ponto culminante. Ouvir,
Você precisa se mudar não foi um choque. Foi a confirmação final e feia dos meses de crueldade passiva. Foi o subtexto finalmente gritado em texto. Depois que eu a desafiei. Sério? Eu pago o aluguel, as contas e o supermercado. O silêncio na mesa tornou-se sufocante. Tia Vera olhava fixamente. Sofia compulsoriamente girava seu purê de batata. E Sandra simplesmente tomou um gole longo e desdenhoso de vinho. Seu olhar fixo em mim, por cima da borda. Foi um apagamento total. Minha contribuição, minha presença, meu próprio eu, tudo inexistente. Afastei minha cadeira. O rangido áspero da madeira contra o chão, cortando-se silêncio. Com licença, sussurrei. Sem explicação, sem pedido de ar, sem exibição de doença. Eu simplesmente me retirei da mesa, da refeição que eu havia cozinhado e da família que estava me consumindo inteiro. Entrei no meu quarto e fechei a porta suavemente. Eu sabia que não devia bater. Isso só lhe daria munição para me chamar de histérico. O silêncio era a única defesa que ela não podia distorcer. Sentei-me na beirada da cama, a estampa floral, odiada, se fechando. As lágrimas se foram, queimadas por meses de ressentimento. Apenas um vazio profundo e arrepiante permaneceu. Por um ano, eu me agarrei a uma história desesperada. Estou ajudando. Sou um bom filho. Estou fazendo a coisa certa. Essa história se despedaçou em uma única frase. Eu não estava ajudando. Eu estava sendo usado, e minha utilidade havia acabado. Uma determinação fria como granito se formou no fundo do meu estômago. Ela me queria fora. Ótimo, eu sairia. Mas seria nos meus termos. Não haveria confronto, nem colapso emocional listando minhas queixas, nem implorando para ela ver o meu lado. Eu cansei de tentar ser visto. Puxei minha mala pesada do fundo do armário, empoeirada, sem uso, desde que voltei. Limpei-a e a coloquei aberta. A decisão foi absoluta. Eu ia embora esta noite. Meus movimentos eram lentos, metódicos, abastecidos por uma estranha calma cirúrgica. Primeiro, meu notebook de trabalho e carregadores, minha linha de vida para a independência. Em seguida, meu guarda-roupa profissional. Dobrei tudo ordenadamente. Deixei os detritos poterios sentimentais da minha infância, as fotos antigas, o ursinho de pelúcia gasto, os livros. Eles pertenciam a uma versão de mim que não existia mais. Um garoto que acreditava em amor incondicional. Levá-los pareceria uma mentira. Parei, pegando meu telefone. Minhas mãos estavam firmes. Abri meu aplicativo bancário. Os números me ancoraram. Minha conta corrente estava baixa, esgotada pelos gastos do feriado. Mas minha conta poupança secreta, financiada por todos aqueles exaustivos freelas, estava saudável. Era o suficiente. Suficiente para um depósito. Suficiente para um flat simples fora da grande São Paulo. Suficiente para a pita liberdade. O dinheiro visto como direito dela estava prestes a comprar minha fuga. Reservei um quarto, pagando instantaneamente com meu cartão de crédito. O e-mail de confirmação foi a primeira sensação real de segurança que senti em um ano. Fechei o zíper da mala pesada e a coloquei perto da porta. Eu sabia que tinha que esperar até que ela estivesse dormindo, provavelmente desmaiada pelo vinho. Minha saída tinha que ser silenciosa, limpa e irreversível. Esperei por horas, ouvindo os sons fracos da televisão, pontuados por sua risada ocasional. O pensamento de que eles poderiam tão facilmente ignorar a crueldade, retomando seu feriado, como se nenhuma bomba tivesse caído, provava o quão completamente descartável eu era. Perto da meia-noite, a casa ficou em silêncio. Esperei mais uma hora. À 1 da manhã, vesti meu casaco. Joguei minha bolsa de notebook e carteira sobre o ombro. Peguei a mala. Respirei fundo e abri a porta. O pequeno clique da trava foi ensurdecedor.
O corredor estava escuro, sombreado apenas pelo brilho residual da árvore de Natal. Movi-me lentamente, silenciosamente, cada passo, um passo para longe da vida que me sufocou. Na sala, parei uma última vez. A árvore estava linda, brilhando com enfeites que eu fiz e presentes que eu comprei e embrulhei para todos eles. Deixei os presentes lá. Eles poderiam ser um testamento silencioso e condenatório do que ela havia descartado. Cheguei à porta da frente. O claque, pesado, da fechadura deslizando, foi o som mais alto do mundo. Deslizei para fora, fechando suavemente a porta atrás de mim. O ar abafado de dezembro atingiu meu rosto, denso, mas revigorante. Foi a primeira respiração real que dei em um ano. Arrastei a mala pela neve fresca, erro no original, corrigindo para o contexto do Brasil. Arrastei a mala pela calçada molhada e dirigi para longe, sem olhar para trás. O trajeto para o flat simples fora da grande São Paulo foi um borrão silencioso e libertador. As ruas estavam vazias. Quando fiz o check-in, o quarto era estéril, impessoal, cheirando a desinfetante e fumaça velha. Era sombrio e profundamente solitário. No entanto, desabei na cama e senti uma sensação avassaladora de segurança. Era meu. A adrenalina desapareceu, substituída por uma exaustão profunda. Mas, sob a fadiga, havia uma estranha paz fria. Os dias subsequentes foram um limbo surreal. Eu esperava que o telefone explodisse. Uma enxurrada de mensagens de texto raivosas de Sandra, uma ligação confusa de Sofia. Preparei-me para o confronto. Silêncio. No primeiro dia, foi um alívio profundo. Dormi 10 horas seguidas, pedi pizza e assisti televisão sem sentido. Eu não tinha que cozinhar, limpar ou ouvir uma única reclamação. No segundo dia, o silêncio tornou-se peculiar. Fui a um café, trabalhando no meu notebook, verificando meu telefone a cada poucos minutos. Ainda nada. Eles não tinham notado que meu carro, minha mala, metade das minhas roupas tinham sumido? Como eles poderiam não notar? No terceiro dia, o silêncio não era pacífico. Era uma declaração armada. Minha ausência não era uma emergência ou mesmo um inconveniente. Era uma indiferença esmagadora e absoluta. Sandra não ligou para gritar. Ela não ligou para ver se eu estava seguro. Ela nem ligou para perguntar como pagar a conta de luz. Esse foi o corte mais profundo. Eu poderia desaparecer. E a única coisa que eles eventualmente sentiriam falta era o dinheiro. Eu não era um filho. Eu era uma transação concluída. A dor oca no meu peito era imensa, mas estava sobreposta por uma nova e dura clareza. Eu estava verdadeira e completamente por conta própria. E talvez, pela primeira vez, isso fosse uma coisa realmente boa. Eu pensei que a indiferença deles era a palavra final. Eu estava errado. Foi apenas o ato de abertura da guerra psicológica. 8 dias depois que saí, meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia. Meu coração disparou. Um estúpido vislumbre reflexivo de esperança. Talvez ela estivesse preocupada. Digitei de volta, instantaneamente. Estou bem. Em um hotel, procurando um apartamento. Estou seguro. A resposta dela apertou o nó de pavor em meu estômago. Enzo, você não vai acreditar no que a mãe está dizendo às pessoas. Ela revelou a trama. Sandra estava dizendo a todos que eu tive um ataque de gritos no Natal, que joguei meu prato e saí batendo a porta porque não gostei dos meus presentes. Ela estava se pintando como a mãe abandonada e de coração partido, deixada sozinha com as contas, chorando para a tia Nair e a vovó Ruth. A mentira era teatral, monstruosamente absurda. Mas eu conhecia a maestria de Sandra na narrativa da vítima. Eu era o vilão instantâneo. Sofia, você estava lá. Você sabe que não foi isso que aconteceu.
A resposta dela foi fraca. Eu sei, mas ela é tão convincente. Todo mundo está com tanta pena dela. Ela sabia a verdade, mas estava presa demais para lutar por ela. Eu estava por conta própria. A campanha escalou. Tia Nair ligou, sua voz pingando emoção judicial praticada. Como você pôde fazer isso com ela no Natal? Ela me disse que você gritou que a odiava. Ela é sua mãe, Enzo. Quando tentei oferecer a verdade racional, ela disparou. Ah, então sua mãe é uma mentirosa agora? Você precisa ligar para sua mãe e se desculpar. Você partiu o coração dela. Eu deveria consertar uma mentira projetada para me destruir. Vovó Ruth deixou uma mensagem de voz chorosa. Meu primo Daniel enviou um curto. Qual é o seu problema? Eu estava sendo sistematicamente excomungado. Um fantasma assistindo a uma versão fictícia e monstruosa de mim mesmo, sendo julgada e condenada em um tribunal onde eu não tinha voz. Sandra foi brilhante em sua crueldade. Ela entendeu que na guerra das narrativas, a verdade silenciosa e responsável dos extratos bancários e da negligência emocional é chata. Sua história, o filho histérico e ingrato, era dramática, convincente e a tornava o centro das atenções. Eu me enfureci, compondo textos furiosos detalhando cada real gasto, cada insulto engolido, pronto para enviar por e-mail contas digitalizadas para a tia Nair. Mas eu parei. Eu podia ouvir a voz de Sandra virando minha raiva contra mim. Viram? Eu disse que ele era instável. Atacar era a armadilha dela. Eu não podia ganhar o jogo dela. Minha única arma era a única coisa que ela nunca usou. O peso simples e inegável dos fatos. Abri minha página de rede social privada. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava. Eu não acusaria. Eu não xingaria. Eu apenas apresentaria a linha do tempo e as finanças. Aos meus amigos e familiares, comecei. Parece haver muita confusão sobre minha situação atual. Então, sinto que preciso esclarecer algumas coisas. Eu expus tudo. A ameaça de retomada do imóvel, meu sacrifício do meu loft para voltar, meu papel como o único provedor financeiro para todas as despesas da casa e a exigência fria final no dia de Natal. Não houve discussão. Eu não gritei, nem fiz cena. Respeitei seus desejos e saí de casa silenciosamente mais tarde, naquela noite, para evitar qualquer confronto. Estou seguro e estou no processo de encontrar um novo lugar para morar. Desejo a todos o melhor. O post foi ao ar. Fechei meu notebook, trêmulo demais para assistir. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou implacavelmente. O post havia explodido. As notificações caóticas revelaram que a verdade estava finalmente te rachando a parede de mentiras. A mensagem do primo Daniel chegou primeiro, completamente diferente. Enzo, eu sinto muito, muito mesmo. Todos nós sabíamos que ela estava se aproveitando de você. Sinto-me um covarde. Estou do seu lado. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Era validação. Ele viu. O tom da tia Nair mudou. Enzo, querido, eu vi seu post. Sinto-me absolutamente terrível. Por favor, me perdoe. Sua mãe tem um jeito de distorcer as coisas. Você sabe. O pedido de desculpas dela foi fraco, autosserviçal, mas foi uma rachadura na fortaleza. O apoio jorrou de familiares distantes, finalmente vocalizando o que sabiam. Não acredito que ela fez isso com você depois que você salvou a casa dela. Nós acreditamos em você. A irmã do meu pai, tia Miriam, enviou a mensagem mais significativa. Enzo, seu pai estaria tão orgulhoso do homem forte e independente que você se tornou. Você fez a coisa certa por si mesmo ao sair. Me ligue.
Mas Sofia permaneceu presa. Mãe está surtando. Ela está ligando para todo mundo, gritando e chorando que você está mentindo. Por que você tinha que fazer isso? Você só piorou tudo. Minha resposta foi final. Eu não fiz isso para machucá-la. Eu fiz isso para impedi-la de me machucar. Uma guerra civil havia começado. Lados estavam sendo escolhidos. E a verdade, embora bagunçada e dolorosa, era libertadora. O silêncio foi quebrado e eu pude finalmente respirar. O cerne da história de Enzo é uma ilustração devastadora da dinâmica familiar narcisista. O comportamento de Sandra é uma exibição clássica de manipulação emocional e financeira característica de um pai narcisista. O vitimismo e o love bombing. A crise. O telefonema inicial e a crise da retomada do imóvel serviram como um momento perfeito para Sandra utilizar sua ferramenta máxima. O vitimismo. Suas lágrimas e o elogio, "Você é meu herói", foram uma forma de love bombing. Uma intensa exibição temporária de afeto usada para garantir o recurso necessário, a estabilidade financeira de Enzo. Enzo, impulsionado pelo dever filial e uma necessidade inata de consertar problemas, um traço comum em filhos adultos de narcisistas altamente funcionais, sacrificou seu santuário para atender até a necessidade dela. O relacionamento transacional e o apagamento. Uma vez que Enzo estava seguro, o relacionamento imediatamente se tornou transacional. Sandra parou de tratá-lo como pessoa e começou a tratá-lo como objeto, o motor, o caixa eletrônico. O ressentimento subsequente deriva da incapacidade do narcisista de tolerar estar em dívida com alguém. Ao acusar Enzo de usar a internet, reclamar de seu trabalho e usar suas ligações como arma, ela estava ativamente projetando sua própria vergonha e fracasso financeiro nele. Este é o mecanismo do bode expiatório, fazer com que aquele que o salva seja a causa de todos os seus problemas. O descarte final, o anúncio. O anúncio de Natal foi o descarte narcisista. Enzo foi mandado embora, não porque estava falhando em prover, ele estava fazendo o oposto, mas porque sua própria presença, um lembrete constante e visível de sua dependência e fracasso, tornou-se intolerável. O desrespeito, não estava em suas ligações altas, mas na visibilidade de sua contribuição. O momento, no meio da refeição no Natal, foi projetado para maximizar a humilhação e o trauma psicológico, garantindo que a dor fosse inesquecível. A campanha de difamação pós-descarte. A mentira subsequente sobre o ataque de gritos é a campanha de difamação padrão. Como o narcisista não pode admitir culpa, ele deve reescrever a história para destruir preventivamente a credibilidade da pessoa que descartou. O silêncio da família foi conivente. Eles conheciam o caráter dela, mas escolheram o caminho de menor resistência, mantendo o equilíbrio familiar às custas de Enzo. A vitória final de Enzo não foi ganhar a discussão, mas usar a verdade como o limite supremo. Ao publicar a linha do tempo dos fatos e finanças, ele não jogou o jogo dela de drama emocional. Ele usou a lógica contra a emoção dela, forçando os que estavam em cima do muro, como tia Nair e primo Daniel, a finalmente reconhecerem a realidade empírica, despedaçando aí a fantasia cuidadosamente construída. Seu ato final de fechar a porta para sua visita sem desculpas foi o ato final de autossoberania, estabelecendo um limite final e escolhendo sua paz sobre o caos fabricado por ela. Reflexão pessoal e chamada à ação. O valor central. Nas semanas que se seguiram, encontrei meu equilíbrio. Tia Miriam foi minha fiadora, garantindo um pequeno e ensolarado estúdio. Primo Daniel me ajudou a mover as poucas coisas que eu tinha do guarda-móveis.
Pela primeira vez desde que deixei meu loft, eu tinha um lar que era verdadeira e inequivocamente meu. Era um espaço onde ninguém poderia me culpar por uma internet lenta ou exigir que eu consertasse problemas que não criei. A paz era inebriante, uma calma que eu conquistei através do fogo. Comecei a construir uma nova rotina, comprando meu próprio supermercado, qualquer marca de café que eu quisesse, passando os fins de semana lendo no parque em vez de resolver os problemas dela. Eu estava reconstruindo minha vida do zero, um pequeno passo autodirigido de cada vez. Ouvi dizer que Sandra estava um caos. Sem meu apoio financeiro, as contas estavam se acumulando. A narrativa que ela construiu desmoronou, deixando-a exposta e furiosa. Tia Nai, pela primeira vez, recusou seus pedidos de dinheiro. Ela estava isolada e em pânico. Eu sabia que um confronto final era inevitável. Veio em uma terça-feira chuvosa. Eu estava em casa do trabalho quando bateram. Pelo olho mágico, meu sangue gelou. Sandra. Ela estava lá segurando uma tortinha de morango de padaria, chuva brilhando em seu cabelo, usando o sorriso suave e hesitante que ela sempre usava quando queria algo. Abri a porta, mas permaneci na soleira, bloqueando a entrada do meu santuário. Olá, mãe, eu disse, minha voz calma, firme e totalmente desprovida de emoção. Você veio se desculpar? A pergunta cortou direto ao ponto. Seu rosto mudou instantaneamente. O sorriso suave desapareceu, substituído por indignação. Bem, eu não acho que preciso, disse ela defensivamente. Nós dois cometemos erros, Enzo. Você foi muito desrespeitoso com aquele post que fez. Foi muito doloroso. Nós dois cometemos erros. Aí estava. A recusa absoluta em assumir responsabilidade, a distorção desesperada final da realidade para se apegar ao vitimismo. Na mente dela, meu ato de contar a verdade era uma ofensa maior do que seu ato de me explorar e descartar. Olhei para ela. Realmente a vi, uma mulher tão presa em suas próprias mentiras que o remorso genuíno era impossível. Percebi que não precisava mais do pedido de desculpas dela. Eu não precisava que ela entendesse. Eu só precisava que ela fosse embora. Não discuti, não defendi. Simplesmente me virei e fechei a porta suavemente atrás de mim. O clique da trava foi o som de um limite final e inquebrável. Foi o som do fim. Encostei-me na porta, soltando uma respiração que segurei por um ano. Observei pelo olho mágico enquanto ela deixava a tortinha no chão e ia embora. Sua fúria palpável, mesmo em retirada. Eu deixei o doce lá. Eu encontro Sofia para um café agora. Ela ainda está morando em casa, ainda navegando pelos humores manipuladores. Mas algo mudou. Ela está piorando, Sofia me disse semana passada. Agora que você não está lá para ser o vilão, ela está começando a encontrar pequenas coisas que eu faço de errado. Apertei a mão dela. Você saberá quando estiver pronta para sair. E eu estarei aqui para você quando estiver. Eu te ajudo a fazer as malas. Pela primeira vez, nos sentimos como aliados, unidos contra a tempestade. Agora, eu sei qual foi a verdadeira traição. Não foi a mentira pública ou a tortinha barata. Foi a indiferença arrepiante na mesa de Natal. O momento em que minha própria mãe olhou para mim e decidiu que eu era descartável. Ela me jogou fora como um pedaço de lixo. Esse foi o momento em que minha antiga vida terminou e minha nova começou. Meu post de verdade não destruiu nossa família. Ele meramente revelou o que já estava quebrado. Agora eu finalmente vivo para mim. Meu dinheiro é meu. Meu tempo é meu. Minha paz é minha. E é mais valiosa do que qualquer coisa que perdi. Se esta história ressoa com você,
Se você já foi o bode expiatório, o caixa eletrônico ou o bonzinho que foi silenciosamente consumido pela dinâmica familiar, saiba que você não está sozinho. Seu silêncio é o poder deles. Sua voz é sua liberdade testante e suais. Não tenha medo de estabelecer o limite, mesmo que pareça uma declaração de guerra. Sua segurança emocional e sua paz não são negociáveis. Eu te desafio agora. Se isso ressoou, se isso te ajudou a se sentir visto, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Junte-se a esta comunidade. Nós somos as pessoas que quebraram o ciclo. Compartilhe sua história, tape sua história nos comentários abaixo, mesmo que sejam apenas algumas palavras. Deixe-me saber qual foi o limite mais difícil que você teve que estabelecer para recuperar sua paz. Juntos, podemos transformar a dor do passado na coragem do futuro. Obrigado por ouvir minha história.